tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma palavrinha que muito provavelmente, se o gênio da lâmpada aparecesse para você e falasse assim, o que você quer? Faça 3 pedidos. Eu acho que a mulher dessa pós-modernidade, essa mulher do século XXI, ela iria falar assim, eu quero tempo, tempo e tempo. Né? A gente luta contra o tempo inteiro. Né? A gente queria ter mais tempo. E estava numa conversa de amigos, né, falando sobre essa dinâmica avassaladora do tempo. Ah, porque o tempo está passando muito rápido, o tempo está passando muito devagar. Na verdade, o tempo sempre passa do mesmo jeito. 24 horas do dia, cada hora com seus 60 minutos, cada minuto com seus 60 segundos. A questão é que a velocidade com que as coisas têm acontecido e com que a sociedade da informação tem trazido as coisas para a gente faz essa sensação e cria em nós essa dinâmica de que o tempo está passando muito rápido. Observe que a infância e a velhice são situações de tempo diferentes da vida adulta. A criança não tem a dimensão do tempo passando tão rápido como nós temos, né? E assim também a pessoa que já está mais idosa, já sem tantas atividades, ela também tem a sensação de que os dias são muito longos. E no nosso Chatelaine anterior, da semana passada, eu citei um texto, um autor que eu gosto muito, que é da área de marketing e administração, que é o Peter Drucker. Né? No ano 2000, a revista Você S.A. reuniu uma coletânea de textos para poder falar sobre o futuro. Nossa, parece que foi ontem, já se passaram 16 anos. E naquela ocasião existiam vários escritores e a revista traduziu uma conferência que Peter Drucker fez aos jovens estudantes da Universidade de Harvard, e o título dessa conferência é Você está preparado? O objetivo daquela série de reportagens era mostrar se nós estávamos preparados para esse futuro. E é tão interessante, porque aquelas reflexões que Peter Drucker fez aí perto do ano 2000, elas estão tão atuais como nunca. E o que ele propõe é exatamente questões que são muito essenciais e que Sócrates já dizia, né? E eu vou aprofundar um pouco com vocês sobre isso. Então, o que Peter Drucker fala? Ele fala assim que com a revolução tecnológica, a maior dificuldade que nós temos, e ele vai falar o seguinte, que é a maior revolução da história da humanidade, porque na verdade ela muda a condição humana. E o que é essa mudança da condição humana? Se a gente for buscar um pouco aí até dentro dos conhecimentos sociológicos, a gente vai ver que a sociedade do século passado, ela era muito diferente da de hoje. Né? As coisas eram muito pré-determinadas, então você nascia numa família, você seguia uma dada carreira, geralmente a carreira dos pais, você não tinha essa infinidade de opções de carreira, e ali as coisas já estavam dadas como certas, você já tinha o casamento. Então observe, por exemplo, a minha geração é a geração filha de pais que entraram no emprego e muito provavelmente ficaram no mesmo emprego a vida inteira. Meu pai professor e minha mãe professora, anos e anos em 2, 3 escolas. A pessoa entrava ali como um cargo de trainee e depois ela chegava a um cargo de gerência ou até presidente daquela empresa. Né? Então, do ponto de vista do trabalho, as coisas eram muito bem determinadas. A família tinha uma configuração muito diferente do que é a família hoje. Existiam instituições que eram mais sólidas do ponto de vista de dar essa segurança para o indivíduo, e aí a gente fala da igreja, da escola e da família. Essas instituições hoje elas estão com outra configuração. E um mundo de possibilidades se abriu para nós. Então, se para nós abriu, fica imaginar para os nossos filhos. Quantas opções de carreira, quanta coisa que tem que ser feita. E aí Peter Drucker vai dizer o quê? Olha, só que essa escola que está preparando com esse tanto de habilidade, ela não ensinou e não tem ensinado, e ele fala assim, provavelmente nos próximos 50 anos ainda não vai ensinar, a principal habilidade que se chama administrar o tempo. Ninguém nos ensinou a administrar o tempo. E isso vai gerando em nós uma angústia profunda, porque a gente está sempre com aquela sensação de que tem muita coisa para ser feita e que não deu para ser feita. Tem até um grande nome desse, né, que eu tenho estudado, que chama Christian Barbosa, depois se alguém quiser buscar no YouTube, ele tem falado muito sobre essa tríade do tempo, né? Eu ainda pretendo fazer os cursos dele, mas fica aí essa perspectiva do tempo como uma possibilidade de você se organizar
para fazer as escolhas mais acertadas da vida, né? A minha busca tem sido essa, né? O que é o tempo se não prioridade, né? E nessa fase a gente precisa determinar o que é de fato prioridade. A prioridade é o trabalho, é morrer por trabalhar, ou a prioridade é dedicar o tempo aos filhos, para lá na frente, na adolescência, na juventude, por exemplo, não amargar essa ausência nossa. A sociedade ela é cíclica, né? A gente começa a perceber que algumas mulheres têm feito esse movimento do voltar, né? Do voltar para casa, às vezes meio horário, às vezes um tempo curto, mas com o desejo de construir esse tempo que não é líquido, né? Como fala Bauman, esse tempo que é mais sólido, para depois colher os frutos dessas escolhas lá na frente. Então, que a gente consiga fazer essas escolhas mais acertadas, lembrando que o tempo não é um conceito absoluto assim, ele é um conceito muito mais relativo do que a gente pode imaginar e que nós podemos gerenciá-lo a partir do momento em que a gente consiga fazer as nossas escolhas e que a gente conheça aquilo que Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Se eu conhecer os meus gostos, as minhas buscas, os meus limites, aquilo que eu preciso vencer, eu consigo driblá-lo melhor para poder fazer escolhas mais acertadas. Que o nosso tempo seja assim, para fazer aquilo que realmente encha a nossa vida. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigada.